Dessa vez eu convidei a Dani, que vai falar um pouquinho pra gente sobre sono e apego seguro. Muito feliz aqui de você trazer esse assunto que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mães aí. A gente sabe, eu sempre comento aqui, que o comportamento da criança, né, é uma comunicação. E às vezes a gente fica tentando achar as questões e nem lembra do sono, né, que é um fator que também influencia nesse comportamento. O sono é um pedacinho daquilo que você vai construir com seu filho e com sua filha. É verdade. Falar, dormir a noite inteira, eu vou brigar, deixar a criança chorar, porque eu tô muito cansada, porque eu tô muito exausta, é outra questão que eu trago muito. A exaustão não é só porque o filho não dorme, né? E a gente fica ali, pelas pessoas falando da nossa volta, não, porque você tá cansada, dá isso pra sua criança dormir, ou faz aquilo, essa criança tá muito mimada, tá muito apegada, tá muito no colo, tira ela de perto de você que assim você vai dormir. Mas, esse comecinho de vida aqui que a gente tem, esse contato com o nosso filho durante o sono, é uma construção do nosso relacionamento com os filhos por toda a vida, né? Aqui, eu sou a Daniela, viu, gente? Já fui falando aqui do assunto. Eu sou doutora parental do sono, com ênfase em apego seguro. A gente trabalha com essa visão como educadora parental, justamente porque é um relacionamento. Não trabalha treinamento do sono, não tem nada de regrinhas, sabe? Então faz assim, Checklist, né, Dani? Nada disso. isso de regra, agora você faz essa e essa conduta aqui, e assim seu filho vai dormir a noite inteira. Não é sobre isso, é sobre se relacionar com a criança, entender o que o comportamento dela está comunicando para você. Pela criança, né? Então, a gente vai aprofundando isso da criança que quer comunicar. Então, entender as emoções é muito importante. E a minha primeira formação mesmo, né, como no meu primeiro caminhar aí com esse emocional veio pela fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, e já cedo queria estudar, entender por que o corpo comunica algo relacionado às nossas emoções, né? Então, como a gente está se sentindo, por que o corpo de uma maneira ou daquele jeito, uma tem dor, outra não tem dor. E isso está relacionado também com o sono, porque se a gente pegar as mães que não dormem, são cansadas, a gente vê o mesmo padrão de cansaço, de movimento corporal. E isso é uma representação de como elas estão se sentindo. Então, se a gente pega alguém que está feliz, sabe que a maternidade ela está conseguindo levar de uma maneira leve, ela sempre está com uma postura aberta, uma postura mais feliz, né? Um olhar mais reto. Você pega uma mãe que está triste, que está angustiada, ela está sempre dessa maneira. E isso é importante que ela volta a perceber, né? Será que essa mãe está precisando de uma escuta? Será que essa mãe está precisando de um apoio? O que será que às vezes a gente fica falando, não dorme, essa criança está muito mimada, essa criança está muito mal acostumada, está acabando com a sua vida, com o seu relacionamento. E será que a mãe não vai se fechando e o que ela precisaria era de um apoio? Então, está tudo conectado, né? A gente tem todas as representações aqui no nosso corpo. Então, a importância dele para a mãe é um desafio, né? Porque a gente não sabe, não saber, não tem aquela questão assim, meu filho dormiu, meu filho mexia pouco, então ele vai dormir a noite inteira, meu filho mexia muito, vai ter uma noite agitada, não é sobre isso, então é realmente uma caixinha de surpresa o sono, a gente não sabe o que vai acontecer, mas por isso que a gente para a mãe se preparar emocionalmente, tirar um pouco de perfis que falam que o filho e a filha vai dormir a noite inteira, que a criança vai dormir 12 horas seguidas assim. Dani, cortou, não te ouvi o áudio. Será que cortou só aqui pra mim? Tá me ouvindo mais? Agora eu tô te ouvindo. Só tá cortando. Me fala aqui, gente, no comentário se pra você está ok. Porque se tiver, vamos esperar só o pessoal falar, que aí a gente dá continuidade. Ah, tá cortando, parece. Eu vou tentar colocar o fone. Aí eu coloco e tiro pela bateria, tá? Tá, joia.
Eu não sei como... Mas é que não tem um padrão, né, Dani? A verdade é essa. O sono, o que dá para um, às vezes não vai dar para o seu filho. Então, por isso que é interessante a gente ir... Porque o que está atrás ali do sono, quais os fatores que podem estar influenciando para o sono da criança? Não é isso? Exatamente. Então, é a gente se preparar para isso. Entender que a criança, ela é única. O nosso filho é único. Eu tenho 2 filhas, né? Uma eu estudei sobre o sono, outra eu não estudei sobre o sono, mas o que mais foi importante foi entender a individualidade deles. Foi eu observar o que elas estavam me comunicando com o sono e o que eu comunicava para elas também. Então, se eu estava bem, se eu não estava bem, ficou ótimo, né? É que eu vou precisar tirar e colocar o fone por causa da minha bateria, senão vai acabar a bateria aqui. E tudo isso influencia. E essa é a relação do apego seguro. Eu estava até pensando como explica, né, o apego seguro. Você me falou que tem uma pergunta sobre o que é o apego seguro. Então, o apego seguro é um estudo, foi um estudo sobre vinculação, né, da mãe com a criança e como essa mãe se vincula à criança. E é muito comum também a gente falar assim, mas eu passo o dia inteiro com meu filho no colo, eu passo o dia inteiro com minha criança e mesmo assim ela não dorme. Por quê? Mas eu estou vinculada a ela. Nem sempre a gente está. A gente acha que é muito simples se vincular a uma criança e não é. Não é simples. É a gente, sabe, estar em atenção plena, parar de pensar na roupa que tem que lavar, no problema que tem que resolver, no almoço que precisa fazer. Como eu gosto muito de trazer esse olhar. Como que eu faço aqui para essa criança dormir? Eu tô cansada, eu tô estressada. É a falta de rede de apoio. Ninguém me ajuda, ninguém me escuta. Tudo isso a gente está em fusão emocional com a criança. Então, por mais que a gente não fale isso para ela, ela sente, né? E a criança, com toda a sua bondade, sua compaixão, ela precisa ajudar a sua mãe. Então, ela vai ficar acordada para apoiar a mãe, né? Ela vai estar ali presente, dando apoio. E parece, né? Não sei para quem não conhece o assunto, que é meio estranho, mas é assim que funciona. E é assim que a gente traz essas respostas. Então, a gente se relacionar com apego seguro, a gente escuta também, né? De, apego seguro é cama compartilhada. Não, não é cama compartilhada. Senão a gente tá, sabe, pegando o apego seguro, colocando numa caixinha ali, que a gente só vai se vincular ao nosso filho quando a gente dormir com eles. E não é sobre isso. É a gente praticar o apego seguro com os nossos filhos durante todo o dia, né? O dia, amanhã eu falo, né? Ir lá, se vinculando a essa criança. A gente... Como que a gente estabelece um vínculo de apego seguro? É como se a gente, né, resumindo assim, é a gente ser responsivo, é a gente entender que somos os adultos da relação e com muita amorosidade, com muita empatia, entender que são bebês, que são crianças, que precisam da gente. Alguma necessidade delas está sendo solicitada e a forma como a gente atende essa necessidade, e é a gente atender, sabe, compreendendo, por isso que eu falo que não é tão simples a gente estar em fusão, em vinculação com os nossos filhos. É a gente olhar para aquela criança e falar assim, eu não dei a atenção que ela precisava hoje de mim. Eu respondi de uma forma talvez grosseira com ela. Eu estava impaciente, eu realmente queria que essa criança dormisse. Eu realmente queria ficar longe dela. Eu realmente estou cansada, estou exausta. E aí a gente vai respondendo a criança, deixa ela aqui um minutinho, ou coloca na televisão, ou não atende ela com acolhimento, com carinho, com proteção. Tudo isso ao longo do dia vai aumentando, assim, sabe, de pouquinho em pouquinho o cortisol no corpinho da criança. Porque para ela é um instinto de sobrevivência. Sim. Então, uma criança necessita de colo, quando ela nasce, elas não sabem que nasceram, né? Elas sabem que elas foram afastadas ali fisicamente da mãe, elas não têm mais a mesma percepção corporal de dentro do útero, mas elas precisam muito ainda sentir o nosso calor, o nosso cheiro, o nosso movimento corporal. Então elas precisam... Pode falar. Só falar um pouquinho, o cortisol, na verdade, é aquele chamado hormônio ali, aquele hormônio do estresse, né? Que deixa a gente mais alerta, em estado assim de tipo sobrevivência mesmo. Por isso que às vezes dificulta a entrega de sono da criança ali na hora, né, na noite. Por quê? Porque durante o dia ali, ela ficou buscando por uma necessidade que não foi atendida. O cortisol, né, acaba aumentando os níveis, porque o cortisol, gente, ele é necessário em quantidade equilibrada. É ótimo para o nosso corpo. A gente tem que ter, né? É importante isso. Mas a partir do momento que sobressai na quantidade ideal ali, a criança ela fica num estado de alerta. E essa entrega para o sono dificulta, né? E quando você disse, né, que a criança ela estava ali dentro do útero ali, a gente tem que lembrar
que o útero, a criança, ela tinha todas as suas necessidades supridas. Ela não tinha preocupação ali, nem dava tempo de sentir fome, ela não dava tempo de sentir frio, ela estava sempre acolhida naquele lugar ali quentinho, sempre aconchegante, sabe? E aí quando nasce, de repente ela perde aquilo, ela começa a sentir sono, fome, né? Vem as necessidades ali e ela, opa, que é isso aqui? Eu nunca senti isso, né? Então é uma necessidade, a gente vem como um adulto responsivo, acolhendo a criança e suprindo essas necessidades, né? Eu sei que é desafiador, porque a teoria, né, Dani, é realmente muito fácil, digamos assim. Mas, de fato, essa questão, a gente trazer esse conhecimento, né, essa consciência, é importante. Porque a gente não julga aquele bebezinho como manhoso, né? Porque muitos falam, olha, só quer colo. Claro que só quer colo, até eu. Todos nós gostamos de colo, né? E se a gente for analisar, né, a espécie mamífero, né, o mamífero, ele sempre está em bando, gente. É muito interessante, não sei se vocês sabem, mas os elefantes, eles andam em bando e os bebezinhos, eles dormem no meio ali e em volta dormem os mamíferos, né, os elefantes mais velhos. Justamente para o quê? Para suprir a necessidade de proteção dele, né? Porque para ele se entregar, todos nós, gente, para a gente se entregar de fato para o sono, a gente tem que estar o quê? Tranquilo. A gente às vezes está ansioso, a gente custa dormir, né? Preocupado com alguma coisa ali, uma conta que tem que pagar, né? O que aconteceu no emprego, enfim, vários problemas do nosso dia interferem no nosso sono. E olha que a gente já é adulto e tem consciência disso. A criança ali, muitas das vezes, ela se sente até confusa, porque ela não sabe nem o que está acontecendo. Opa, né? Tem alguma coisa aqui no meu corpinho. E a gente precisa vir com essa responsabilidade mesmo de suprir essa necessidade, proporcionando ali para a criança e para o bebê, né? Toda a proteção, toda a previsibilidade, toda a proximidade que ela precisa para se entregar para o sono, de fato, e ter aquela noite reparadora, né, Dani? Exatamente isso, Bia, exatamente isso. E o bebê, ele se comunica pelo choro, ele se comunica pedindo colo, ele não quer sair do colo, porque ele precisa disso. A gente tem uma ideia cultural de que a gente precisa dar autonomia para a criança, ela tem que ser independente. Eu concordo, e é importante isso para a criança, mas no tempo certo, né? Não é assim que um bebê nasce. Não é a hora que ele nasce que a gente tem que deixar esse bebê longe da gente o tempo todo. Então, um ponto muito importante do apego seguro, porque algumas mães podem pensar assim, mas eu não tenho como, é muito difícil, como é que eu vou ficar o tempo todo com meu filho no colo? Como é que eu vou nutrir ele emocionalmente dessa maneira, fisicamente? É aí que entra, que muitas pessoas confundem, né? Ou não têm o conhecimento do apego seguro, é que achar que a gente vai abandonar a nossa vida, abandonar as nossas próprias necessidades, para a gente estar suprindo o nosso filho. E não é sobre isso, é a gente ter pessoas nos apoiando. E hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem o apoio virtual muitas vezes, até para dar um apoio, um suporte emocional para a gente, né, para nós mães, para a gente conseguir ter essa entrega para o nosso filho. E aí a gente acaba cobrando do lado errado, a gente cobra que os nossos filhos supram as nossas necessidades. Então eu tô cansada, eu tô com sono, mas eu quero tanto que essa criança durma, eu não aguento mais, eu tô cansada. Mas ao contrário, a gente precisa pedir dos outros adultos esse apoio, para que a gente consiga dormir ali com a criança. Aí entra a cama compartilhada. E tem a recomendação médica que a criança durma até 6 meses, né? Por uma questão de segurança próximo de um adulto. Então não é nem recomendado um bebezinho ir para o seu quarto sozinho. Agora, existem mães, eu não gosto de fazer cama compartilhada, eu não consigo. Eu falo, gente, coloca a caminha do lado, coloca a mão nessa criança. Aplique, né? Pratique, vivencie o apego seguro durante o dia. Né? Seja e atenda as necessidades da criança, entenda o que ela precisa. Olhe para ela sem um olhar julgador, sem um olhar de crítica. Né? Falando, essa criança quer me manipular, o que essa criança quer? Ela só precisa de você e ela só tem você. Se a gente pegar um bebezinho, pode falar. Isso que você falou, assim, é muito, muito interessante. Porque se você parar para pensar, a gente não pode negligenciar, né? Igual você falou, a gente não pode negligenciar as nossas necessidades também. Claro, a gente não quer uma mãe, né, sofrendo, porque uma mãe sofrendo não consegue cuidar dos filhos. Então, o que a gente tem que fazer? Ok, eu tenho as minhas necessidades, mas a gente precisa de lembrar que nós, adultos, conseguimos suprir as nossas próprias necessidades, né? A gente dá um jeito. Criança dormiu, sei lá, vamos lá fazer algum momento ali de autocuidado, né? Um momento ali para você se entregar
um tempo para você mesmo, né? Porque a gente consegue suprir as nossas próprias necessidades, as crianças não. E é isso que eu acho que entra, né, aquele adulto responsivo que a gente está falando. Porque a gente tem consciência que não dá para abrir mão, né, das nossas necessidades, porém, meu filho, como que ele consegue suprir suas necessidades? Não tem jeito. Um bebezinho, é impossível. Um bebê, gente, não existe sem um adulto. Né? Se a gente parar para pensar, como é sério isso? Um bebê deixado no berço é algo assim, é muito triste, porque o sentimento, né, que vem ali para ele é sentimento de medo, insegurança, né, de abandono. E aí, né, a gente não vai entrar nisso, mas vem aquelas crenças ali, né, e feridas emocionais de abandono, de rejeição, que repercute na nossa fase ali, né, na nossa adultice ali, né, coisas que aconteceram na nossa infância. Então é muito sério, um bebezinho no berço chorando, ele precisa. Não é manha, sabe? A gente precisa desconstruir isso. Não é manha. É a maneira que ele tem de comunicar que, opa, mamãe, tô com medo. Opa, mamãe, tô com fome. Mamãe, fraldinha tá suja. É uma comunicação. Quando a gente vira essa chavinha, Dani, eu acho que a gente consegue até suprir de forma mais leve as necessidades da criança e do bebê, né? Porque se eu olho aquele bebê, não é possível. Esse berço tem espinho. Não é o berço que tem espinho, é seu colo que tem amor, né? Então a gente precisa ter essa consciência, mudar essa chavinha, mudar essa mentalidade para a gente conseguir suprir as necessidades do nosso filho, né? De forma a amenizar mesmo os impactos que vão causar no comportamento dele. E até porque, gente, necessidade que a gente está falando, a gente não está falando de desejo, a gente não está falando de vontade. São as necessidades inatas, inclusive, né? A criança, todo ser humano já nasce com essa necessidade, e aí a gente vem com a nossa responsabilidade para poder suprir, né, na criança e no bebê, proporcionando ali o bem-estar que eles precisam, né? Exatamente. E aí vem as crenças, né, de que eu vou deixar essa criança apegada, acostumada, desconstruir o que é um seguro, porque, não, se eu oferecer tudo para essa criança, ela vai ficar mal acostumada, ela vai ficar muito apegada a mim. E só para trazer um pouquinho do que é o apego seguro, né, ele é um estudo, uma filosofia de vida, de parentalidade, de forma que a gente educa os nossos filhos, cria os nossos filhos. Eles têm 8 pilares, né? São 8 questões que a gente traz para a família para ela conseguir vivenciar o apego seguro. E o 5º pilar é sobre o sono. Por isso que a gente fala sono e apego seguro. É a gente garantir um sono físico e emocionalmente seguro para essa criança, né? Então a gente tem que oferecer um sono tanto seguro, física, então dormir em um lugar que ela está segura, que é perto da gente, né? A própria pediatria recomenda que seja perto da gente pelo menos até o 6º mês. E quando a gente oferece isso no começo da vida da criança, sem nenhuma cobrança interna e externa, que a gente pode falar para as pessoas, não, meu filho precisa de mim, eu tô aqui para apoiá-lo. Interna também, sem medo de que ele vai ficar mal acostumado, de que ele não vai sair de perto de você, que vinculação negativa de sono, não existe isso, gente. Eu falo que a gente só escuta, né, associação negativa de sono. Ela volta. Isso que a Dani está falando, gente, é muito interessante, porque essas vinculações negativas, por exemplo, né, o peito, ele só dorme no peito, meu filho só dorme no colo, essas coisas a gente precisa entender o que está por trás. Às vezes, a sua criança, o seu bebê, ele só tem esse momento de entrega para ele, sabe? Às vezes, seu filho, ele só tá conseguindo, né, ter esse contato com você durante a amamentação, durante aquele momento ali do sono onde ele custa dormir. Por quê? Porque é um momento que, nossa, o dia tá acabando. Eu não tive da mamãe ainda, né? Então a gente acaba o quê? A criança acaba o quê? Prolongando o dia, tentando estender um pouquinho mais o dia ali, justamente para ter mais conosco, para ficar mais um tempinho com a mãe. Porque a necessidade ali da criança, ela existe, é legítima, né? Então a gente, como adulto responsivo, a gente precisa suprir essa necessidade durante o dia, como a Dani mesmo falou, né? Durante o dia, você brinca com a sua criança, se entrega, né, para ela ali, quando é um bebezinho, né? Às vezes tá amamentando ali sempre no celular, ou seja, você não tá entregue de fato para aquele momento. E a criança, ela percebe isso. Ela percebe isso justamente pelo fato de estar vinculada conosco emocionalmente, né? É a fusão emocional que a Dani comentou. A criança, o bebezinho, quanto menor, mais fusão emocional. Então,
essa fusão emocional ali faz a criança perceber, a mamãe tá aflita, né? Só que ele não entende que é a aflição da mãe, tá, gente? Ele só sente aquela emoção ali nele. E aquilo ali desperta mais ele. Ele quer estar mais perto da mãe. Tem a questão também que a Dani comentou do cortisol, né? A criança fica mais alerta. Então, essas questões todas impactam no sono da criança. A gente precisa se atentar, né? Buscar suprir essas necessidades durante o dia, ocasionando a criança ali um momento de entrega para o sono. Senão ela realmente vai estender esse momento ali para poder conseguir ter mais tempo com a mãe. Então, na verdade, o que eu quero desmistificar é essas vinculações negativas que muitas pessoas falam. Né? De só dormir no peito, ela não consegue dormir no berço, ela não consegue dormir sem estar amamentando. É justamente por conta disso, né? Se você parar para pensar, você tem aquele momento de entrega. A Dani tá voltando aqui, ó. Aí, ó. Ela já tá voltando. Mas você tem realmente aquele momento de entrega durante o dia com a sua criança, com o seu bebê, mas de entrega mesmo, real. Porque se não tiver, a criança vai buscar estender esse dia, como a Dani comentou no início da live. As pessoas fazem só, culturalmente falando também, para afastar a mãe da criança, né? Não é questão de que, não, a criança, por que a gente fala? Então, a criança que dorme, ela dorme. A gente coloca ela no berço, e por que ela continua acordando? Não tem associação negativa ao berço? É só negativa ao seio, é só associação negativa ao colo da mãe, é só esse tipo de associação. Então, é pra gente parar pra pensar, peraí, não é por isso, né? E todo esse contexto que a gente traz, por isso que eu falei, o apego seguro em relação ao sono, os atendimentos, não é uma ordem, olha, faz isso no checklist, como a gente falou lá no começo. A gente tem sim que olhar a fisiologia do sono, a gente tem que olhar a organização dessa família, a gente tem que ver se a quantidade de sonecas está assim ideal para aquela idade, porque uma soneca, o que a soneca faz, né, durante o dia ali? Ela vai também diminuir esse cortisol que tem no organismo. Seja um acúmulo de cortisol por dormiu, ou seja um acúmulo de cortisol por esse estresse ambiental, né, de não ser acolhido. Então a soneca também tem essa função de diminuir a pressão de sono, que a gente fala, e diminuir esse cortisol no corpinho da criança. Porque senão tem gente que acha que se a criança tira a soneca vai atrapalhar a noite, né? De maneira nenhuma. O que não pode, né, é uma criança, assim, dormir o dia todo, passado, que é ideal para a idade. A gente vai, se a gente acompanhar, sabe, a natureza, se a gente estiver em conexão ali emocional com os nossos filhos, se a gente estiver observando, não assim, agora eu tenho um compromisso, é hora da criança dormir. Ou agora eu tenho um compromisso, agora não dá para essa criança dormir. Agora eu tenho que fazer almoço. Não, essa criança não vai dormir agora, está no meu horário de fazer almoço. Então, se a gente olhar de uma forma diferente, entender que a criança, como eu estava falando, ela depende da gente, né? E é um ela vai se soltando, conforme a gente vai mostrando para ela que ela tem capacidade, que ela consegue. Mas no comecinho, ela precisa sim de um colo, ela precisa se sentir segura, protegida. E se a gente olha para as necessidades da criança como algo natural, né? Aí a gente atende de forma previsível. O que é atender de forma previsível, que o apego seguro traz tanto? Não é só uma previsibilidade, eles escutam de ações, então, que às vezes não existe isso, gente. Acordou, mamou, brincou, dormiu. Às vezes a ordem inverte. A gente só consegue, a gente observa. Previsibilidade é a gente estar sempre atendendo essa criança de uma forma empática, amorosa, né? O mesmo voz. Eu sei que isso é difícil. Por isso, novamente, que a gente precisa ter apoio das outras pessoas. Dizer para as pessoas, olha, filho, organizar a casa, cuidar de comida e ao mesmo tempo cuidar do nosso filho, do meu filho, né? Não tem para a mãe. Aí a mãe vai se sobrecarregando, ficando cansada e joga essa responsabilidade no filho para ele dormir e para ela descansar. Então a gente está observando ali. Se a mãe observar o seu filho, ela vai começar a reconhecer os sinais de sono. Sim, sabe, Bia, sem precisar saber de tabela, quantas horas. Então, que horas que é a janela de sono? Ela consegue só observando o filho. Ele tá com sono. Porque eu tô atenta. Agora, eu acho que o que aconteceu que essa criança tá raiva? Mas com raiva, brava. Ela dormiu agora há pouco. Então, acho que ela não tem sono. Normalmente ela só dorme daqui 2 horas. Não é sono. Eu não vou tentar colocar essa criança pra dormir. Mas será que indo pra ela lá vai se acalmar? Será que eu estar aqui com ela e der a minha atenção para ela também vai se acalmar? É muito no racional, né? Brincar, mas ela já não brincou, não, agora é sono. Ou então assim,
Se ela não está com sono, ela está com fome, tá o seio, né? Ou seio é uma madeira. Olha como a gente vai não entendendo a linguagem das crianças. Às vezes ela falta, né? Com a presença, tá com frio, tá com linha, e a gente vai oferecendo recursos que só biológicos, né? Sono, fome, e a gente tem um pouquinho desse conflito emocional. Se a gente parar, a gente está triste, o que a gente faz lá na nossa infância? Comer, né? Por quê? Faz essa questão, ela tá triste, tristeza, vai lá, coloca alguma coisa para criança. Só que precisa de um abraço, né? De uma prática, de alguém ficar em silêncio com a gente. E os nossos bebês, as nossas crianças também. E quando a gente começa a ter essa relação de apego seguro, que é a gente atender essas necessidades da criança, entender que ela não está manipulando a gente, que não é só sobre o sono, que o corpinho dela vai acumulando esse cortisol, que ele é necessário para a gente ficar. Então ele está grande, alto, né, no dia, para a gente acordar mesmo, mas o acúmulo dele é ruim para o nosso organismo. Se a gente ficar com questões e observar cada criança, cada filho, não né? Mas meu filho tem 7 meses bem e ele dorme 4 vezes. Mas o meu tem 7 e só dorme 3. Não tem alguma coisa errada? Não tem, né? Às vezes não tem. Às vezes está tudo certinho, você está observando o seu filho. Tem sua individualidade. Então, é muito importante isso. Por isso que a conexão emocional é tão fundamental. Né? Por isso que questões. A gente tem criança tem uma necessidade de dormir 5 vezes ao dia. Ele vai ter um soninho picadinho e precisa muito estar no colo. Quando a gente passa a entender isso de uma forma natural, fica mais leve, né? A gente não cobra nem da criança, a gente que a gente está fazendo alguma coisa errada. Né, Bia? Falando das perguntas que você me passou, me falou que te seguem perguntaram, muito sobre essa criança que é um pouco mais velha, né? Tem anos e quer dormir comigo, tem 3 anos e quer não dormir. Por quê? O que acontece? Justamente porque a gente tem mais conhecimento de criança, relacionamento, não foi olhado para isso. Então, eu fui construindo uma relação com a criança de insegurança. Aí onde está o né? Foi construído com a criança de que ela ia dormir sozinha. Não o tanto de colo que ele precisava. Eu atendi uma mãe, filha dela com 3 anos, e ele não dormia. Tinha terror noturno, estava grávida. E ela estava muito preocupada. E aí ela falou para mim, ela falou, Dani, no começo, eu realmente, quando ele nasceu, eu fui pro berço. Eu não ficava. Porque minha mãe não podia, falava, a sogra falava. E eu fui deixando. Então, quer dizer, ela ofereceu aquilo que a criança precisava no começo da vidinha dela. E o que a criança vai aprendendo? Que ela precisa de algo, mas ela não sabe o que é, que ela está insegura, ela ficou com medo ali à noite por muito tempo, e aquilo ficou registrado na memória dela, que à noite a mãe sai de perto, à noite eu fico sozinho. Ela nem sabe explicar sobre isso. Mas ficou no inconsciente dela, na memória dela, acho que lá, bebezinho, ela precisou aprender a dormir sozinha. Só que agora ela começa a verbalizar, ela começa a pedir, ela começa a demonstrar de outras formas que às vezes a gente adulto entende melhor. Ela começa a dizer, tô com medo de dormir sozinha, eu quero ficar perto de você. Uma coisa interessante, né, que a gente fala assim, o berço é quase uma jaula. Enquanto a criança não sabe descer no chão, a criança vem chorando, angustiada, tendo vários despertares. A partir do momento que a gente coloca uma caminha para essa criança, ela consegue demonstrar aquilo que ela tentou demonstrar por todo o tempo no bercinho. Mãe, eu preciso estar perto de você. Então ela desce, ela vai pro quarto da mãe. Por aquela coisa mais importante para ela. Aquela única pessoa que sabe demonstrar a segurança para ela. Porque ela não aprendeu a se sentir segura. Porque quando ela tinha medo, ela não tem medo, não precisa. Vai dormir no bercinho mesmo. Às vezes não fica, né? Não, tira, coloca. Não, é aqui que você tem que ficar, aprende, é aqui que você tem que dormir. O berço não tem espinho, né? Então a criança consegue assim, mãe, eu preciso de você. Me ajuda, né? Me ajuda. O que a gente tem que fazer nessas situações? Acolher a necessidade da criança. É mostrar para ela que te proteger. Tá com dificuldade de dormir? Sim, então eu vou lá com você no seu quarto,
ou você vem dormir aqui comigo. E a criança não vai para a vida, ela só vai aprender a se sentir segura. Aí o sono dela vai ficando relaxado, né? Ela vai se entregando ao sono. Como você falou do cortisol, esse cortisol que está indo no corpinho da criança, e aí ela vai se entregando ao sono. Hipervigilante, tem muito cortisol no corpo. Pega pra dormir. Ela tá atenta. Vai acontecer alguma coisa na noite. Ela não sabe o que é. Mas Dani. E às vezes o movimento é exatamente o contrário, né? A criança, ela quer, né, a mãe, o pai ali, né, presente. Geralmente ela pede pela mãe. E o adulto acha assim, não, ela já tá na idade, principalmente crianças um pouco mais velhas, ela já tá na idade de dormir sozinha. Não, você tem que dormir sozinha. E vem essa pressão, né? E aí, isso, ao invés da gente trazer a segurança que a criança precisa, a gente gera mais insegurança. E isso tende só a piorar a situação. Então, assim, né, muitos pais, eles na intenção, né, de buscar ensinar os filhos a dormir, acabam prolongando esse momento, né? A criança, ela vai acordando à noite justamente pela insegurança que lhe é gerada, porque ela sabe, opa, aconteceu alguma coisa que eu não tenho ninguém para contar. Meu pai e minha mãe falam que eu tenho que ficar aqui sozinho nesse quarto, né? E se a gente analisar pela perspectiva da criança, de fato, um quarto escuro é inseguro, né? A gente analisa pela perspectiva da criança, porque a gente julga geralmente pelo olhar do adulto, que é natural dormir no escuro, é natural isso, aquilo. Então a gente tem que analisar sempre realmente a necessidade da criança para suprir aquilo ali e proporcionar a ela, né, um momento tranquilo. Esse olhar o John Bowlby, ele fala, né, que é o estudioso que trouxe o apego seguro, que se a gente oferecesse todo esse suporte emocional, físico para a criança, desde quando ela nasce, quando ela tem 6 meses, ela tem a sua autonomia. E por que a criança não tem? Porque a gente não oferece, né? A gente não oferece pelas crenças, pela família falando, pela pressão. A gente mesmo, né? Que aí são as crenças. Ah, não pode, vai ficar mal acostumado. Então, se a gente entender que lá no começo a gente vai oferecer, para quem tem bebezinho, vai oferecendo, e para a gente assumir também, sabe, a responsabilidade, não culpa, de que não, eu não ofereci isso para minha filha, para minha primeira filha. E ela não tem reflexo no sono, mas ela tem reflexo em outros comportamentos na vida dela. Né, de insegurança, de precisar estar um pouco mais próxima, porque eu sei que isso não foi oferecido. Outra questão que eu não ofereci para ela, ela nasceu de cesárea, eu fiquei 6 horas longe dela quando ela nasceu. E às vezes a mãe fica assim, se culpando, mas eu fiz de tudo, eu fiz isso, mas às vezes é uma criança que ficou na UTI, sabe? Então, os primeiros momentos de vida dela já ficou afastada de você. É uma criança que, como a minha, ficou ali na maternidade longe de mim. Então, são coisas que às vezes a gente nem relaciona, mas influencia nesse medo da criança, né? Nessa sensação de abandono, de não estar sendo acolhida, de que onde eu tô? Cadê a minha mãe? Né? Eu não sinto mais o batimento cardíaco dela, eu não sinto mais o cheiro, eu não sinto mais a minha mãe. E isso ficou registrado no cérebro dessa criança. Então, ela vai carregar isso. Não é que ela nunca mais vai dormir, que... Como eu falei, minha filha tem 7 anos, ela dorme a noite inteira. Não é sobre isso, mas a gente... olhar com o olhar da criança, ter empatia pela criança, entender que lá pequenininha ela já passou por alguma coisa, que ela vai me solicitar. Proporcionar à criança a segurança que ela precisa. Existe no apego seguro, a gente chama de 4 P's, que são as 4 necessidades infantis inatas, que é a proximidade, ou seja, né, a gente estar ali disponível para a criança, e essa proximidade não é somente a física, claro que conta, principalmente o bebê no colo, essa proximidade, né, contato ali pele a pele, isso tudo, gente, gera no corpinho da criança a liberação de um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor, por exemplo. Então a criança, é claro que ela vai preferir o seu colo, porque traz esse bem-estar, a ocitocina ali é liberada. Além da proximidade, né, tem também a questão da proteção. A criança precisa se sentir protegida, ela precisa se sentir segura no ambiente para ela conseguir, de fato, entregar ao sono, né? E essa proteção também não é só física, vem a emocional também, porque como a gente comentou, né, os sentimentos, as emoções da criança ali, muitas vezes ela não tem noção, é um bebezinho, ele não sabe nem o que é medo. Ele sabe que está sentindo alguma coisa ali. E aí, através do choro,
ele vai demonstrar que tem alguma coisa, alguma necessidade ali que não está sendo suprida. E a gente, com esse olhar empático, a gente buscar, né, suprir isso. Além, então, da proximidade, da proteção, tem a previsibilidade também, sabe? Ser previsível no sentido de não ser, ora, um pai, né, uma mãe que atenda a necessidade, ora uma mãe que grita falando que não aguenta mais, que o meu filho não dorme bem até hoje. Essa imprevisibilidade, essa inconstância no nosso agir também interfere na criança, sabe? No comportamento dela, porque ela precisa de previsibilidade, que também é uma necessidade inata, né? E além a Dani tá voltando aqui, ó. Então, além de proteção, né, proximidade, previsibilidade, tem o play, que é brincar. Essas 4 necessidades, elas precisam ser atendidas para a criança conseguir, de fato, né, estar sentindo ali aquela sensação de bem-estar, né? Olha, tô bem, as necessidades estão sendo supridas e ela consegue demonstrar isso no comportamento dela. Mas é isso mesmo, né, Dani? A gente analisar essas necessidades que são inatas, né, Dani? Não é vontade, desejo, é como a gente comentou, necessidade é diferente, né, gente? É algo que a gente precisa observar. E essa fusão emocional ajuda nisso, porque quando a gente está, de fato, em fusão ali, atenta às emoções da criança, ao emocional dela, a gente consegue, né, tipo assim, dar aquele insight. Opa, é isso aqui que ela tá precisando. A gente tirar esse nosso olhar, né, de manipular, que a criança quer manipular, que a criança quer fazer algo pra gente. Não é sobre isso, não é. Nasce com a gente, vai morrer com a gente como adulto também precisa, né? Também tem essas necessidades, das medidas de diferença que a gente... E a criança não. E isso vai para a criança a formação dela. Então, de quem ela é, né? Como ela se relaciona com as outras pessoas, de como ela enxerga os relacionamentos. Então, não é ela dormir. Dormir é um doce, né? Por isso que eu falo lá, dormir é um pontinho aqui, ó, para a vida inteira da criança. E aí, é até um sinal, né? Bom, meu filho tá com alguma questão pro sono aqui. O que será que eu não tô atendendo do meu filho, da minha filha? Será que eu tenho que observar e levar isso pra vida da criança, né? Por todo esse relacionamento. Por que será que meu filho não dorme? Vamos mudar essa perguntinha. O que meu filho quer me comunicar através do sono dele? Eu acho que se a gente mudar, olha, é uma chave isso daqui. A gente muda ali a nossa maneira de perceber, né? Que automaticamente vai ser algo mais natural suprir essa necessidade, né? Porque a gente às vezes acha que é algo pessoal, né? A criança faz isso para manipular. Ela faz isso para me irritar. Não, gente. A criança ela só tá buscando o que ela precisa, né? Conexão, vínculo, afeto, sabe? Esse contato, como eu disse, pele a pele, porque é o que traz o bem-estar para ela. Ela tem para fazer isso. Ela não sabe, né? Uma criança nem de 3 anos, gente. Ela vai chegar assim, mamãe, olha... Eu estou sentindo tanta falta, né? Eu estou sentindo que a gente não está se conectando hoje, conseguiu ter uma ligação emocional hoje, importante para mim, para o meu descanso. Ela não vai falar isso. Mãe, eu acho que eu estou com cortisol aqui no meu corpinho sendo acumulado. Não tem, ela não tem. Verdade, Dani. Imagina para uma criança, né? Sim, a gente tem que lembrar que as nossas crianças, gente, o cérebro que já nasce pronto é o emocional. Justamente por isso... Né, a maneira que elas vão pedir pra gente comunicar as necessidades é chorando, né? É no comportamento, porque é o emocional que vai falar mais alto. À medida que elas vão crescendo, né, o racional também entra em ação e vai se desenvolvendo. E aí sim, né, quando a gente faz uma educação emocional, depois de uma determinada idade, a criança ela já consegue falar, mamãe, eu tô triste, eu tô precisando de você por perto. Mas isso daí já é um resultado do que é trabalhado ali na infância dela, lá no comecinho, né, Dani? A gente tem que lembrar disso. Ah, mamãe, eu não tive um dia bom, vou precisar de você hoje à noite. Não, seria excelente, né? A criança comunicar dessa forma. Facilitaria a nossa vida. Mas o fato é que não é dessa forma que funciona. Ela vai prolongar ali o soninho dela, não vai se entregar comunicando isso. Mamãe, meu dia hoje não foi bom, aconteceu algumas coisinhas ali na escola. Então a gente tem que atentar para isso, sabe? O que ela tá querendo falar comigo, o que ela tá querendo comunicar, porque aí a gente muda um pouquinho, né, o nosso olhar. E aí a gente atende a necessidade da criança, como a gente falou desde o início. Necessidade, não é desejo, não é vontade, não é manipulação.
É sobre algo que a criança precisa para se desenvolver de uma forma saudável. Então a gente tem que lembrar sempre disso. Né, Dani? Eu acho que a gente falou tudo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que a gente esclarece. Mas eu vou começar aqui a finalizar a live, então. E sobre os meus atendimentos com sono, faço tanto a consultoria individual e eu tenho a mentoria em grupo. Então, são trocas, né? Desde o apego seguro, toda a parte da fisiologia do sono, eu abordo a neurociência, né? relacionada ao sono, toda essa questão, como eu falei, quantidade ideal de soneca para a idade e toda essa questão emocional.